Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Carlos. Nós vamos falar nessa videoaula sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Nós vamos retomar algumas ideias das semelhanças bem rapidamente, falar das relações e aplicar em alguns exemplos, ok? Então aqui está a imagem ilustrativa do triângulo retângulo. A hipotenusa, cateto menor, cateto maior, a projeção aqui, ó, essa medida é projetada aqui na base, e essa medida aqui do cateto maior é projetada nessa base aqui. Ok? É uma das relações que nós vamos ver. Então vamos lá, semelhança e relações métricas. Para encontrar as relações métricas, nós usamos a semelhança do triângulo. Então é possível fazer cálculo de relações métricas se os triângulos forem semelhantes. Então, por exemplo, olha, nós temos três triângulos, o triângulo ABC. Desse triângulo, eu quero que você imagine aqui, ó, uma altura. Desse triângulo aqui, tem uma altura aqui. E desse aí obtivemos dois outros triângulos. Esse aqui, ó, o A com a altura H, ponto B, que tem esse segmento C aqui semelhante a esse, o segmento M, que seria esse pedacinho daqui, o segmento N, que é esse pedaço daqui, tá? E o B. Então, nós temos outros dois triângulos que são semelhantes. O triângulo foi tirado de dentro desse, eles são semelhantes. Por quê? Pelas regras, por exemplo, de ângulo-ângulo, ó. Aqui é um ângulo reto, e esse ângulo B é equivalente a esse. Então, por essa propriedade de ângulo-ângulo, esses dois triângulos, este e este, são semelhantes. E esse aqui, em relação a esse, também segue a mesma ideia. Ó, este ângulo é semelhante a este, ou seja, é congruente a este, melhor, né? A melhor expressão é congruente. E aqui, na altura, forma um ângulo reto, que aqui também tem. Então, eles têm dois ângulos iguais. Consequentemente, esse ângulo é igual. Então, as medidas dos três triângulos são proporcionais, são três triângulos semelhantes. Então, como os triângulos A, B e C, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, ABC, e o triângulo HBA, que é esse aqui, HBA, eles são semelhantes, aqui é a descrição de semelhança, esse tiozinho aqui representa a semelhança, nós temos as seguintes proporções. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui eu vou pegar a hipotenusa. Aqui, ó, a hipotenusa do grande A relacionada à hipotenusa do médio C. Então, tá aqui a hipotenusa, ó. Essa hipotenusa em relação a essa hipotenusa. Esse segmento é proporcional a esse. Assim como o B, o igual, né? O B é proporcional ao H. Então, o que nós temos aqui? Que o segmento B do primeiro triângulo é proporcional ou seja, está relacionado ao segmento H, é proporcional a esse segmento H. Veja, ó, aqui é a hipotenusa, aqui é a hipotenusa. Aqui vamos chamar de cateto menor, está relacionado ao cateto menor. Uma outra relação possível, e aí aqui, concluindo a ideia que nós fazemos a multiplicação em cruz, como é proporcional, é A vezes H, é igual a B vezes C. Ok? Uma outra relação é com, deixa eu ver o que está aqui, a hipotenusa com a hipotenusa, relacionando o outro cateto, ó, o cateto C, que vamos chamar de cateto maior, com o cateto M. Ok? Então, as relações de semelhança são diretas em relação aos segmentos. Eu posso relacionar hipotenusa de um triângulo com a hipotenusa do outro triângulo. Eu posso relacionar o cateto maior de um triângulo com o cateto maior do outro triângulo. O cateto menor de um triângulo com o cateto maior do outro triângulo. E eu tenho que seguir a mesma ordem. Se eu peguei as medidas do grande em relação ao pequeno, sempre eu vou ter que pegar essa relação do grande para o pequeno. Se eu pegar do pequeno em relação ao grande, numa relação eu fizer do pequeno em relação ao grande, e na outra eu fizer do grande em relação ao pequeno, invertendo, ele vai gerar
proporção inversa, ok? Vamos continuar. Então aqui, ó, nessa figura, a ideia é que a gente perceba os três triângulos desmembrados. Então nós temos aqui o triângulo grande, ó. O triângulo grande tem os segmentos hipotenusa A em azul, cateto maior em azul, que é o B, e o cateto menor em azul também, que é o C. Dele, eu descrevi outras medidas, que é o que é comum nos livros. O H, que é a altura desse triângulo azul, que está no fundo azul. Esse segmento aqui, M, é a projeção do B na hipotenusa. E esse segmento N, que vai daqui ali, ó, ele é a projeção dessa hipotenusa C aqui na base. Aqui, ó, lembrando que aqui forma um ângulo de 90 graus nos dois lados. Consequentemente, nós temos três triângulos semelhantes. O triângulo com a hipotenusa A, cateto menor C e cateto maior B. O verde, veja, eu virei o verde. Eu deixei o ângulo reto em cima, para ficar semelhante. Aqui é o ângulo reto do triângulo maior. Aqui é o ângulo reto do triângulo verde, que é o médio, vamos chamar assim. E aqui é o ângulo reto do triângulo menor, o amarelo. E eu descrevi essas medidas aqui, ó. Ó, o cateto menor do verde é o H, tá aqui. O cateto maior é o M, está aqui. E a hipotenusa é o B, está aqui. No triângulo menor, nesse amarelinho, a mesma coisa. Ó, vou começar da hipotenusa. Aqui é a hipotenusa. O ângulo reto está aqui, ó. O ângulo reto está aqui. O N é o segmento menor, cateto menor, e o H é o cateto maior. Algumas relações, a partir desse desmembramento, eu fiz algumas relações para que você perceba melhor. Ó, relação, aqui é sempre o grande, o médio e o pequeno. Então, eu posso, das hipotenusas, ó, a hipotenusa do A com relação à hipotenusa do B, tá aqui. É semelhante à hipotenusa do A em relação à hipotenusa do C. E é semelhante também em relação à hipotenusa do médio, do verde, em relação à hipotenusa do amarelo. Então, nós podemos relacionar o grande com o médio e o grande com o pequeno, e a relação também entre esses dois aqui, ó, do médio com o pequeno. Se for no cateto maior, ó, o cateto maior aqui é o B. O cateto maior do grande é o B em relação ao cateto maior do médio, que é o M. E também aqui é o cateto maior, ó, H. Então, nós temos B sobre M, tá aqui. B sobre H, tá aqui. E M sobre H. Por isso que é legal virar o triângulo, deixando os três com o mesmo desenho, com a mesma forma, entendeu? Desse jeito que está aqui, ó, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, ângulo reto aqui. Hipotenusa embaixo, cateto menor, cateto maior, fica mais fácil de entender. E aqui as relações do cateto menor, ó. O C com o H está aqui. O C com o N está aqui. E, por último, o H com o N que está aqui. São maneiras de descrever. Então, aí nós vimos a semelhança de triângulo e algumas relações que nós vamos usar para calcular segmentos de triângulos. Que aí entra o primeiro exemplo, ó. Encontre o valor de x e de y na figura abaixo. Então, essa figura, ela tem os pontos A, B e C. Tem dois triângulos semelhantes aqui dentro, né? Ó. Eu tenho o triângulo ABC, tenho o triângulo AHB e o triângulo AHC. Para calcular o YB, veja, o Y já está fácil, ó. Aqui é a projeção do 9 e a projeção desse segmento é o 9 e a projeção desse segmento é o 3, então 9 mais 3, o Y é 12. Beleza. Eu já tenho o valor do Y. Agora eu quero calcular o X. Se eu pensar no teorema de Pitágoras para calcular o X, não vai dar, porque eu só tenho o Y e eu não tenho essa medida aqui. Para eu calcular por Pitágoras, eu teria que ter essa e essa medida para calcular isso. Então, outro caminho é a relação de métrica.
Então, o que eu fiz? Ó, do triângulo ABC, esse triângulo aqui, ABC, que informações eu tenho? O y já é numérico, que é 12, e eu quero saber o x. Então, de qualquer modo, eu vou ter que usar esse triângulo aqui para saber, para fazer uma relação. E o outro triângulo que eu vou usar é o triângulo AHC, ou melhor, HAC, que é o partir do ângulo reto, né? HAC, que ele tem, ó, a hipotenusa, que eu quero saber, e aqui também eu tenho hipotenusa. E aqui eu tenho o cateto menor, que é o que a gente também tem no x, que é o que nós vamos calcular. Veja, se eu fizer, ó, cateto menor, eu descrevi, eu puxei, né? Peguei esse triângulo grande e coloquei aqui, ó, x, 12 e esse segmento que eu não sei a medida. E o pequeno que está aqui, a hipotenusa é x, o cateto menor é 3. Aqui eu também não sei, mas não vai me interessar. Olha, a partir do momento que eu tenho cateto menor, menor, hipotenusa e hipotenusa, eu consigo estabelecer uma relação trigonométrica. E como a letra é igual, nós vamos conseguir calcular o valor dela. Então, vou montar aqui a proporção, ó. O x, ó, ou melhor, é esse x. X está para 12. X está para 12. Como 3 está para x. Como 3 está para x. Fazendo a multiplicação em cruz, x vezes x, x ao quadrado. 12 vezes 3, 36. X ao quadrado é 36. Para eliminar o quadrado, eu tiro a raiz. Então, a raiz de 36 é 6. A medida desse segmento é 6. Tudo bem? A maior preocupação minha, para que vocês entendam as relações, é fazendo o desmembramento, que eu acho que é uma maneira bem prática de se entender as medidas que devem ser tomadas. Ok? Aqui o segundo exemplo, ó. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros. E uma das projeções mede 9 centímetros. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Então, eu tenho só uma frase. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Construir um triângulo, né? Um retângulo, aqui é um ângulo reto. Eu coloquei a hipotenusa aqui embaixo, como base. Aqui é o ângulo reto. Muito bem, o triângulo está aqui, eu tenho uma altura relativa ao triângulo, quer dizer, a altura está aqui, ó. Deixa eu puxar a altura para vocês verem. Está aqui a altura. Se a base está aqui, a altura está em relação à base. E essa altura mede 12 centímetros. Uma das projeções, eu tenho essa e tenho essa. Na verdade, eu não sei qual delas é mais vantagem pegar. Eu poderia dizer que esse é 9 ou que esse é 9. Eu escolhi que o 9 seja esse pequeno. Considerando que aqui é o 12, né? Então, meio lógico que esse seja o 9, porque a tendência desse aqui é ser maior do que 12. Certo? Esse é cateto menor, esse é cateto maior, vai ter que ser maior que 12. Ok. Como que nós vamos calcular, então, a medida desse cateto? Quais catetos? Esse aqui, ó, o cateto maior x e o cateto menor y. Muito bem. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer, então? Qual é o caminho? A gente consegue estabelecer alguma relação métrica aqui? Bom, eu vou dar uma dica para vocês. A primeira coisa que é bom a gente verificar é se é possível calcular alguma coisa com o teorema de Pitágoras. E aqui, olha, nesse triângulo pequeno, nós podemos calcular o y com Pitágoras. Daí, a gente vai ter um triângulo inteiro com medidas e fica mais fácil relacionar com os outros triângulos, maior e médio. Então, vamos fazer o cálculo? Fica essa dica, tá? Sempre que você puder usar Pitágoras, aplica ele, porque ele vai direto. É bem mais prático. Então, vamos calcular aqui o y por Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Ok. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 44. Fazendo a soma dá 225.
Como o y está ao quadrado e eu quero só a medida y, eu tenho que tirar a raiz dele. Tirando a raiz dele, eu tiro a raiz de 225. Então, o y equivale à raiz de 225. É sempre esse procedimento, tá? Eu tenho um valor ao quadrado, na linha de baixo eu tiro a raiz dele. Raiz de 225 é 15. 15 vezes 15, 225. Muito bem. A partir daí eu já sei que o y vale 15. Muito bem. Agora nós vamos calcular, então, o x pela relação métrica. Nós vamos relacionar o triângulo pequeno, obrigatoriamente tem que ser pequeno, porque ele tem todas as medidas, com o médio. Por quê? Olha, porque aqui nós temos o cateto menor do médio, e aqui nós temos o cateto menor do médio. Nós temos a hipotenusa do pequeno, e nós queremos calcular a hipotenusa do médio. Então, a relação está aí, ó, eu desmembrei. O que eu fiz? Eu peguei esse triângulo pequeno aqui, ó, cateto menor, cateto maior, hipotenusa, e coloquei aqui. Cateto menor, maior, hipotenusa, já com o valor 15. Peguei o triângulo médio. Cateto menor, cateto maior e hipotenusa. Tá aqui, ó, cateto menor, cateto maior, que eu não sei o valor, também não vai interessar, não vai interferir em nada. E aqui a hipotenusa, que é o que nós queremos descobrir. Qual a relação nós vamos fazer, então? 9, ó, esse 9 em relação a esse 12, que é essa expressão aqui, é igual ao 15 em relação ao x. Multiplica em cruz. 9x é igual a 12 vezes 15. 12 vezes 15 é 180. Aí você faz a aplicação da propriedade. Eu quero só saber o x. Então, o 9 vai ter que ser dividido por 9 e o 180 também dividido por 9. Aqui eu fiz direto. 9 dividido por 9 é x e 180 dividido por 9, que é 20. Então, o segmento x mede 20. O nosso triângulo está com os catetos calculados. O cateto y mede 15 e o cateto x mede 20. Uma outra atividade que é bem interessante é essa aqui, também semelhante à anterior. Ó, um triângulo retângulo, num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros. Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, o ângulo reto está aqui e essa é a hipotenusa. Ela mede 10 centímetros. E um dos catetos mede 8. Bom, eu escolhi esse aqui como 8. Ah, não, já tinha o desenho. Esse já tinha o desenho. Nessas condições, determine a medida da altura relativa à hipotenusa. Ele quer saber esse H aqui. Certo? Nesse caso, deixa eu ver o que eu coloquei aqui na sequência. Certo. Nesse caso, como eu falei no anterior, a gente vai calcular a medida, ó, eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto maior e vou calcular o cateto menor aqui, ó, por Pitágoras. Então, fazendo a relação de Pitágoras, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é o 10 aqui, tá? Nesse caso é o 10. Que é igual a 8 ao quadrado, que é um cateto, somado com o c ao quadrado, que é essa medida aqui que eu quero saber. Aí 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado 64, mais c ao quadrado. Aqui ele fez um procedimento direto. O que a gente poderia fazer? 100 menos 64, que vai dar 36. Tudo isso com c ao quadrado. Depois tirar a raiz quadrada de 36. Aqui foi feito meio direto, tá bom? Mas você já conhece o desenvolvimento do Teorema de Pitágoras. Se tiver alguma dúvida, olha no exercício anterior. E então, aqui nós calculamos a medida do segmento do cateto menor, que é 6. Agora a gente tem condição de fazer uma relação de proporcionalidade. Vamos ver? Ó, qual relação que nós vamos fazer nesse caso aqui? Nós vamos fazer o triângulo médio, porque é no triângulo médio que eu tenho essa altura com informação aqui, ó, da hipotenusa dele, ó. No triângulo médio eu tenho altura e hipotenusa. E no triângulo grande eu também tenho altura, ó. O triângulo está aqui. A altura desse triângulo é o 6, tá? E eu tenho a medida da hipotenusa. Por que você deve estar pensando, mas como que essa é a altura? Porque, veja, eu tenho que pensar no triângulo grande.
No triângulo grande, esquecendo essa linha aqui, esse aqui é o ângulo de 90 graus. Então, isso indica para mim que o 6 é a altura dele, é o cateto menor. E aqui é a hipotenusa. Então, nós conseguimos fazer a relação de cateto menor com hipotenusa de um e cateto menor e hipotenusa do outro. Então, vamos lá. Nós vamos relacionar o triângulo médio com o triângulo grande. No triângulo médio, eu vou pegar o cateto menor. E no triângulo grande, eu vou pegar o cateto menor também. E vou relacionar os catetos com as hipotenusas. No triângulo médio, a hipotenusa é 8 e no triângulo grande a hipotenusa é 10. Vamos lá, vamos fazer essas relações, ó. H sobre 6. Cateto médio, cateto pequeno do triângulo médio é 6. É H, desculpe. E o cateto pequeno do triângulo grande é 6, tá aqui. E o 8? A hipotenusa do triângulo médio, que é esse aqui, ó, é 8. E a hipotenusa do triângulo grande, que é esse aqui, é 10. Multiplicamos em cruz. Sempre multiplicar em cruz porque são segmentos diretamente proporcionais. 10H é igual a 6 vezes 8. 10H é 48, porque é 10 vezes H, né? Aí eu faço direto o procedimento aqui, ó, 48 dividido por 10. Então, 48 dividido por 10, o H é 4,8. Então, essa altura H, usando a semelhança de triângulos, foi calculada e é 4,8. E mais um exercício, que ele diz assim, ó. A figura poligonal, que está aqui embaixo, é formada por dois triângulos retângulos. Dados os segmentos AB, 16. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Do A até o B é 16. Veja, daqui até aqui é 16. O segmento AE é 3. Deixa eu ver se eu puxei o segmento AE, 3. O segmento BC é 9. Quantos centímetros mede o segmento AD? Esse segmento que eu quero saber. Mas eu tenho essa medida toda. Essa medida toda tem alguma proporcionalidade com o AE, ou com o BC, ou com o ED, ou com o DC? A resposta é não. Esse segmento todo, ele não tem nenhuma proporcionalidade. Veja, o segmento que é proporcional, o segmento que pertence ao triângulo maior é esse aqui, ó. E esse segmento aqui pertence ao triângulo menor. Então, o que nós temos que fazer? Nós não sabemos a medida do segmento AD. Então, como eu não tenho essa informação, eu vou chamar de x. Se ele é x e o segmento AB é 16, então eu posso saber ou pensar que esse segmento daqui a aqui vai ser o 16 menos o x, que é o que está aqui, ó. O segmento BD vai ser o 16 menos o x. A partir daí, embora a gente não tenha medidas concretas, né, medidas expressas por números, mas expressas em letras, expressões algébricas, a gente consegue calcular o valor desses segmentos que a gente quer. Então agora nós vamos trabalhar para calcular o x. E aí ficou bem fácil, perceba a relação, ó, cateto menor com o cateto maior. E aqui, cateto menor com o cateto maior. A única coisa que você tem que perceber no triângulo é fazer as viradas dele, né? Se você quisesse virar esse triângulo aqui em cima, ó, virar ele aqui, ficaria fácil de você perceber que aqui é o cateto menor e aqui é o cateto maior. E fazer as relações entre eles. Então, quais relações nós vamos fazer aqui? Cateto menor do pequeno com o cateto menor do maior, tá aqui, 3 para 9, é igual ao cateto maior do pequeno relacionado com o cateto maior do grande.
Então, o único detalhe novo nesse problema é o x aqui, ó. Que a gente sabia que o segmento todo era 16, nós não sabemos a medida desse segmento e não sabemos esse. Mas, se eu disser que esse é x, esse aqui vai ser 16 menos x. Se eu chamasse esse aqui de x, esse aqui seria 16 menos x, e a sua conta ia chegar no mesmo resultado. Vamos fazer então, aplicar a propriedade? 9 vezes x, 9x, é igual a 3 vezes 16 menos x. Como 16 menos x é uma expressão algébrica, nós vamos usar parênteses. E aí vai fazer 3 vezes o 16, que é 48, e 3 vezes o menos x, que é menos 3x. Aplicando a propriedade da resolução de equações. 9x é igual a 48 menos 3x. Eu quero tirar esse 3x daqui para deixar letras em um lado, somente expressões com letras em um lado da igualdade e somente expressões com números do outro lado da igualdade. Então, para tirar o menos 3x daqui e colocar ele aqui, eu vou somar um 3x aqui. Somando o 3x, ele vai zerar. Então, quando eu somar o 3x, ele vai zerar, mas eu também tenho que pensar que é uma igualdade. Se eu acrescentei 3x aqui, eu tenho que acrescentar 3x aqui também. Então, como vai ficar a expressão somando 3x? 9x, que eu já tinha, mais o 3x. Para eliminar esse aqui, eu tive que acrescentar aqui, é uma igualdade. É igual. 48 menos 3x, que já estava. Eu acrescentei o x. Então, esse eu acrescentei e esse também eu acrescentei. Menos 3 mais 3 vai sumir, vai ficar só o 48. 9 mais 3, 12x. Aplicando novamente outra propriedade, aqui eu fui mais detalhista, certo? Mostrando as propriedades da resolução de equação. Então aqui, ó, para eliminar o 12, eu quero saber só o valor do x, eu tenho que dividir por 12. Como é igualdade, o 48 também tem que dividir por 12. 12 dividido por 12 dá 1, ele some, fica só o x. 48 dividido por 12 é 4. Então, o segmento AD mede 4 e ele não pede, né? O segmento BD mede 12. 4 mais 12, 16. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês de uma forma meio rápida, mas você pode rever o vídeo, rever essa aula quantas vezes você precisar. Espero ter ajudado todo mundo. Fica o meu abraço para vocês e boas aulas, bons estudos. Um abraço!